médica clínica do Serviço de Geriatria da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. E hoje eu vou apresentar para vocês sobre a polifarmácia. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a polifarmácia ela é caracterizada por 4 ou mais medicamentos de uso rotineiro e concomitante. Então, qual é o objetivo nosso de apresentar para vocês a relação da polifarmácia? Garantir o uso correto dos medicamentos, minimizar o risco de eventos adversos induzidos por um tratamento medicamentoso, ajudar na organização do uso correto de medicamentos domiciliares, monitorar a conformidade deste tratamento prescrito e alertar também aos perigos da automedicação e duplicidade de dose. As interações medicamentosas elas estão muito presentes entre medicamentos e medicamentos e alimentos. Então vamos falar um pouco sobre os medicamentos com alguns medicamentos. Um exemplo é o omeprazol. É um medicamento, um protetor gástrico muito utilizado por nossos idosos. E o diazepam, que é um benzodiazepínico. A interação combinada desses dois pode causar ataxia, que é um comprometimento da função motora, mais a fraqueza. Então, tendo esse cuidado, com a orientação médica e o acompanhamento farmacoterapêutico, a gente vai analisar esses medicamentos para uma melhor funcionabilidade do idoso estar utilizando esses medicamentos, em conjunto ou separados. Outros medicamentos também que o idoso faz o uso, medicamentos fitoterápicos, plantas medicinais, e por parecerem inofensivos, eles também causam uma interação medicamentosa. Um exemplo dele é o ginkgo biloba, né, muito utilizado pelos idosos, às vezes não prescrito, fazendo uso de uma automedicação, e esse medicamento associado com os medicamentos que são prescritos, como o ácido cetilsalicílico, que é conhecido como AS, o clopidogrel, a heparina, associado com esse fitoterápico, o ginkgo biloba, ele pode causar um risco de sangramento. Outro medicamento também com o ginkgo biloba são os anti-inflamatórios, né, e o ibuprofeno. Ele também tem essa causa desse risco de sangramento. Então, é muito importante não fazer a combinação desses dois fármacos. Chás de boldo. Gosto muito de tomar um chazinho de boldo. Esse chazinho de boldo, associado com algum antihipertensivo, um idoso que é hipertenso, faz uso dos seus antihipertensivos, se associado com o chá, ele pode causar um aumento da ação desse antihipertensivo no organismo, que pode provocar uma toxicidade. Então, a gente recomenda tomar sempre os medicamentos com água. Nunca associar com chá ou com suco, porque pode fazer essa interação. O mundo de medicamentos é muito vasto. E aí, existe sempre interações de medicamentos com outros medicamentos e medicamentos com outros alimentos também. Outro medicamento que também é muito utilizado é o captopril. Captopril, ele é associado perto de um alimento, seja lá qual for o alimento, ele perde a sua eficácia no organismo, perde aquela absorção. Então, o ideal, quando for tomar este medicamento, você tome 2 horas após ou 1 hora antes da refeição. E, por fim, todo esse acompanhamento farmacoterapêutico que a gente dá, essa assistência ao idoso, é promover a qualidade de vida do idoso junto com os seus medicamentos, junto com a polifarmácia que ele faz uso. Então, quais são os riscos dos efeitos adversos no tratamento medicamentoso? Um dos principais riscos são a omissão das doses de medicamento, né, das doses de horário. Aquele idoso que é hipertenso, diabético, tem problemas com colesterol, está com suas taxas equilibradas, controladas, não vou tomar o medicamento hoje, vou tomar esse medicamento amanhã, estou bem, não estou sentindo nada. E aí a omissão das doses de horário faz com que crie uma problemática no futuro para esse idoso. Outra questão também é a administração em concentrações incorretas, que é uma subdose, uma dose acima da orientação médica. Vou tomar 2 comprimidos para resolver logo o meu problema, para resolver logo o sintoma que eu estou sentindo.
Isso é uma duplicidade, está atrelada também à duplicidade. Então, o idoso, ele tem a sua particularidade fisiológica de que não pode estar fazendo um uso sem uma orientação, tanto do médico como do farmacêutico, de duplicidades de dose, porque pode ocorrer uma toxicidade, né, comprometimento de função renal ou até mesmo hepática desse idoso. Outro risco potencial dos efeitos adversos no tratamento medicamentoso é a troca de medicamentos. O indivíduo idoso toma um medicamento para determinada doença, prescrito pelo seu médico, orientado por ele, e aí acontece que um vizinho ou um familiar tem a mesma doença e toma outro medicamento, né? E relata bem-estar com aquele medicamento, controle dos sintomas, e aí aquele indivíduo, vou tomar aquele medicamento do meu vizinho, do meu familiar, porque está fazendo tão bem a ele. Então, assim, essa troca de medicamentos não pode acontecer sem orientação médica. Cada indivíduo tem um tratamento medicamentoso diferente. Não são iguais para todo mundo. Até as doses, as concentrações são diferentes. Então, cada vez que desejar modificar o seu medicamento, não estiver se sentindo bem, procure uma orientação médica, né? E com isso, o farmacêutico vai estar auxiliando na questão do acompanhamento desse tratamento. Então, como minimizar os riscos dos efeitos adversos no tratamento medicamentoso? Como é que eu posso estar minimizando esses riscos, Rafaela? Qual a ajuda que você pode contribuir para estar minimizando? O uso racional dos medicamentos, né? Então, o ideal é que anote sempre os horários de cada medicamento, em planilhas, em um caderninho, algo visível para o controle desses horários. Atenção também ao prazo de validade, né? Muito importante, tem promoções em redes de drogarias, comprando várias caixas de medicamentos. Então, dessa quantidade de medicamentos que é comprado, eu não prezo por verificar a validade. O tempo vai passando, os meses vão passando, você com a grande quantidade de medicamentos, não termina não olhando o prazo da validade. Então, muito importante olhar a questão da validade, até porque o medicamento ele vai perdendo a sua eficácia com o prazo de validade vencido. Armazenar também em locais longe da umidade, luz e calor. Esses locais como banheiro, que absorve muita umidade, cozinha, local quente, muita luz, calor, e também a questão de armazenar acima de eletrodomésticos. Não pode, né? Procure ambientes de locais arejados, frescos, separados, segregados de outros medicamentos, e assim você vai armazenar adequadamente aquele seu medicamento. E retirar também os medicamentos antigos. O idoso, ele sempre está, o acompanhamento com o médico, ele sempre está modificando esses medicamentos. Então, tem um medicamento antigo que eu ainda não terminei de tomar, estou com um medicamento novo, prescrito, nova prescrição. Separa esses medicamentos dos medicamentos antigos, certo? Para não fazer uma confusão, né? Uma troca de medicamentos. E aí é bom separar e deixar só em uma caixa de plástico ou metal de fácil limpeza, nada de caixas de madeira que absorvem muita umidade. E aí deixa separado aqueles medicamentos que é do tratamento atual. Então, esse acompanhamento farmacoterapêutico nada mais é que o acompanhamento é um serviço que tem como objetivo evitar o uso inadequado do fármaco e melhorar também a condição de saúde do idoso junto com os medicamentos que ele faz o tratamento, né? Então, como é feito esse acompanhamento farmacoterapêutico, né? Primeiro, o farmacêutico ele vai olhar na anamnese o histórico daquele paciente, as alergias, as comorbidades, e aí, com essa interpretação de dados, juntamente verificando as interações medicamentosas, com essa coleta de dados, vai para o processo de orientação, de como administrar, de como armazenar e de como progredir com aquele tratamento. Bom, nessa imagem aí, apresenta erros no cotidiano. Rafaela, eu não estou vendo um erro nessa imagem, né? Parece inofensiva, são porta-comprimidos, organizadores de comprimidos,
a facilidade de carregar na bolsa, mas ele traz um risco, né? O manuseio, né? O manuseio incorreto desses comprimidos. O correto é esses comprimidos ou cápsulas estarem no blister, que é a cartelinha. Muitas dessas cartelas são até prateadas foscas. Por quê? Ela tem uma função para ela ser daquele jeito, que é justamente proteger aquele medicamento, aquele comprimido, do fator de calor e luz. E aí, ao você tirar esse comprimido e colocar nesses portas-comprimidos, né, ele está perdendo a estabilidade dele, está perdendo a eficácia dele, né? A outra foto, que é comprimidos misturados com cápsulas, misturados com cápsulas em gel, e aí esse manejo do comprimido está balançando, falando dessa forma, dentro da caixinha ele vai perdendo o pó. Então, assim, naquele pó está o princípio ativo do fármaco. Os cuidados que a gente tem com os nossos medicamentos, com os medicamentos, é bem parecido com os cuidados que temos com o alimento. A diferença é que com o medicamento você não enxerga a olho nu o cuidado, o que você está fazendo que está danificando aquele medicamento. Então, eu sempre comparo para o idoso dependente, o idoso que é acompanhado por seu cuidador, o seu familiar, eu sempre faço uma correlação com o alimento. Um exemplo é o biscoito. Quando você abre um pacote de biscoito, ao passar dos dias, se você não fechar direito, ou a questão de ficar abrindo e fechando o pacote, o biscoito ele vai perder a crocância, ele vai perder todas as propriedades quando ele era lacrado. A mesma coisa é o medicamento. Ele vai perder as propriedades do medicamento, né? O medicamento vai perder as propriedades farmacoterapêuticas para aquele indivíduo e aí ele não vai fazer o efeito desejado. Estou tomando aquele medicamento, mas ele não está resolvendo nada, doutor. Como é que você armazena esse medicamento? Eu coloco todos num porta medicamentos dentro do blister de segunda a domingo. Quando for colocar no blister, Rafaela, mas eu não consigo utilizar os medicamentos nas cartelas. Eu gosto de utilizar o porta-comprimidos. Então, uma dica, recorta sem tirar do blister, mas só aquela dose que você vai tomar naquele dia. Não faça o armazenamento prolongado de dias, só o tratamento daquele dia que você vai utilizar, do uso diário. Outro erro do cotidiano, aí está uma foto, é essa junção de misturar os medicamentos no banheiro com dermocosméticos, pomadas, não pode, né? Medicamentos têm que ser separados por sua classe. Medicamentos, os anti-inflamatórios, se usa os dermocosméticos, pomadas também separados um do outro, não pode fazer essa mistura de medicamentos guardados num lugar só e principalmente um lugar que absorve umidade. A outra imagem mostra uma geladeira. Quem é diabético, faz uso de insulinas, guarda a caneta ou a insulina perto do refrigerador ou nas portas. Não é para fazer isso, né? Perto do congelador, a insulina ela pode ficar congelada e aí tem que fazer o descarte imediato dessa insulina, não pode ser mais reutilizada. O local correto é na última prateleira acima da gaveta. E aí são as imagens, né, de como utilizar corretamente os medicamentos, como armazenar, manter sempre nas suas cartelinhas originais, nos blisters. Se possível, fazer uma planilha com as anotações dos medicamentos que é utilizado antes ou depois as refeições, né? Cada medicamento tem a sua particularidade. E em caixinhas plásticas ou de metal separadas, segregadas, medicamentos em cada compartimento de uso. Então, o que diferencia o remédio do veneno é a dose, como dizia Paracelsus, que é o pai da alquimia, né? O que diferencia o medicamento é isso. Então, tem esse risco de toxicidade. Então, é essa nossa preocupação que o farmacêutico tem com relação à dose, aos cuidados e ao tratamento. Obrigada por mais uma apresentação. Tchau.